Chegamos ao nosso último encontro do ciclo de matrículas, Formação Arco que Impulsiona. E mesmo sendo o último dia de formação, o trabalho continua, porque a sua campanha de matrículas está só começando. O tema de hoje fecha com chave de ouro essa jornada. Vamos falar sobre como evitar a perda de alunos e fortalecer o vínculo das famílias com a escola. Vamos conversar sobre retenção de alunos de uma maneira que conecta todos os pontos da jornada da família com a escola, desde o primeiro contato até a renovação da matrícula. Durante esse bate-papo com a Milena Fiuza, diretora pedagógica da Arco Educação, você vai perceber como a comunicação transparente, o atendimento acolhedor e a escutativa se unem para criar uma experiência contínua e de valor para as famílias. Esse é um desafio encarado não só pelas escolas. Todas as marcas, atualmente, precisam encontrar formas de manter seus clientes leais e satisfeitos. Antes de iniciarmos essa pauta, é importante reforçar: esse é o nosso último vídeo da série. Então, se você perdeu algum dia, os conteúdos continuarão disponíveis aqui no YouTube. Lembre-se de responder nossa pesquisa de satisfação via QR Code aqui na tela. Sua opinião é fundamental para continuarmos evoluindo. Por aqui, desejamos a você uma campanha incrível, com estratégia, engajamento e, claro, escolas cheias. Olá, tudo bem? Sou Milena Fiuza, sou diretora pedagógica aqui na Arco Educação e para mim é um grande prazer estar participando desse ciclo de matrículas e hoje conversando sobre um tema super importante, super valorizado aqui nas nossas escolas, que claro, é a retenção dos alunos, é como não perder os nossos alunos aqui e estabelecer vínculos com a família. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Reter os nossos alunos aqui por meio desse vínculo que a gente tem com as nossas famílias. Então essa vai ser a nossa conversa aqui nesse tempinho de formação que a gente tem junto. Eu espero que vocês aproveitem e que vocês possam utilizar bastante esse conteúdo. Como é que vai ser a nossa jornada aqui? O que a gente vai conversar? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre perda de alunos, conceitualmente, o que é isso, né? Como que funciona, se tem sinais, se não tem sinais, e quais são os motivos. A gente vai falar também um pouco sobre a escola como uma rede de apoio e confiança para as famílias. Então, como é que a escola pode ser esse apoio e essa confiança para as famílias, o que permite a retenção dos alunos. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a família fica presente, como é que a gente tem essa família dentro das nossas escolas. E, por fim, vamos finalizar aqui com a retenção. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que nós podemos fazer ações que, de fato, vão reter os nossos alunos, vão fazer com que os nossos alunos permaneçam na nossa escola. Porque a gente já sabe, tenho certeza que vocês também, que para além de trazer novos alunos, novas matrículas, captar novos alunos, a gente tem um grande desafio que é fidelizar os alunos que tem, fidelizar os nossos alunos e fazer com que as famílias vejam valor na nossa escola para que queiram permanecer por anos conosco, tá bem? Vamos começar então aqui fazendo uma afirmação muito importante que perder alunos não é um evento, é um processo. Não acontece de repente, não acontece numa única vez, infelizmente, mas é um processo. E até fazendo aqui a diferenciação, perder alunos na escola privada é diferente de evasão, né? Quando a gente fala de evasão, geralmente a gente está falando de um problema social, evasão aqui. Em 2023, nós tivemos mais de 9 milhões de alunos que tiveram nesse número de evasão, especialmente da escola pública, que não completam o ensino médio. Na escola particular, isso é um pouco diferente. São raras as exceções que os alunos se evadem e que não continuam o estudo. Eles geralmente ou vão para uma outra escola concorrente, ou vão para uma outra escola em outro espaço, outro lugar, por vários motivos, ou vão, evidentemente, para a escola pública, né? Então, essa aqui, toda vez que a gente fala em retenção de alunos e perder alunos, é um pouquinho diferente de quando a gente pensa em evasão escolar aqui na escola privada. Muito bem, é um processo, ele vai acontecendo aos poucos, né? Então, às vezes a gente pensa que lá no final do ano, que o pai não renovou a matrícula, que a família não quis renovar, que aconteceu pontualmente aquele evento. Não tenho dúvida que não foi naquele momento que ele decidiu. Tenho certeza que foi acontecendo um processo durante o ano, durante alguns anos, enfim, foram acontecendo fatos que permitiu que lá, naquele momento, o pai não quisesse, a família não quisesse, ou não pudesse, enfim, ou optasse
por outra escola. Alguns desses motivos a gente listou aqui. Claro que esses motivos, a gente tem um rol muito maior deles. Eu elenquei aqui para vocês alguns desses principais motivos e que são aqueles, inclusive, que a gente pode atuar. Que a gente na escola tem alguns motivos que nós vamos perder os alunos, enfim, eles vão trocar de escola, em algumas situações que a gente não consegue atuar. Mas esses especialmente são aqueles que a gente consegue ter uma grande atuação, ou que a gente deveria ter uma grande atuação. Por exemplo, qualidade de ensino. Sem dúvida, os pais, as famílias trocam de escola, buscam outra escola por conta da qualidade de ensino. E aqui a gente sempre está dentro do julgamento das famílias do que é qualidade de ensino, do que ela entende que seja uma qualidade de ensino. Mas mais do que essa percepção das famílias, tem de fato a qualidade de ensino que é comprovada diariamente nas atividades, nas tarefas, no material que a escola utiliza, nas aprovações, enfim. Então, tem aqui uma possibilidade de a gente comprovar todos os dias a qualidade de ensino. Claro, e também para as famílias fica muito evidente a evolução dos seus filhos. Né? Então, ela vê diariamente a evolução dos seus filhos. Quando ela começa a perceber que não tem evolução ou que o filho não apresenta mudanças, inclusive de desenvolvimento, de comportamento, parece que há algum problema na qualidade de ensino mesmo da escola. Tem um outro ponto também que é das inovações pedagógicas. Então, as escolas necessitam ter inovações pedagógicas. O que não quer dizer que é encher a escola de aparatos que a escola não vai conseguir usar. Quando a gente fala de inovação pedagógica, é especialmente das inovações dentro da sala de aula, aquelas que os professores proporcionam e que isso faz com que o resultado seja maior qualidade de ensino. Então isso fica muito visível e evidente para as famílias. Tem um outro ponto aqui que é relacionamento. Relacionamento, sem dúvida, é muito importante. As escolas que têm bons relacionamentos com as suas famílias são aquelas que têm maior retenção, claro, dos alunos. Mas quando é que ele é um motivo para perder aluno? Quando esse relacionamento, quando a escola não tem, por exemplo, esse cuidado de manter bom relacionamento. E não bom relacionamento com a família, mas bom relacionamento com os alunos mesmo. Né? Então, quando a escola que tem baixa escuta dos alunos, quando a escola percebe aqui que tem situações de problema, inclusive de relacionamento, entre professores, alunos e professores, entre os próprios alunos, e não faz nada, né? E não tem nenhuma atitude com essa situação. Isso faz com que o relacionamento da família e a escola fique mais comprometido e os pais e as famílias vão buscar escola onde ele seja ouvido, onde ele tenha um maior relacionamento. Outro ponto muito comum é infraestrutura. Esse aqui é um dilema, inclusive, para nós aqui que cuidamos das escolas, porque infraestrutura é aquilo que, inclusive, chama mais atenção, né? É aquilo que é muito visível. Quando a gente está falando de relacionamento, de qualidade de ensino, é um pouco mais implícito aqui, né? Então, você precisa estar ali na escola convivendo diariamente para entender sobre esses motivos. Agora, infraestrutura não tem jeito. Os pais, quando chegam na escola, quando você está falando de captação aqui, a infraestrutura chama muita atenção, a infraestrutura vai levar o pai a querer pensar sobre aquela escola ou não. Mas para quem está na escola, vamos pensar em retenção dos alunos e não perder os alunos. A infraestrutura também faz diferença, porque para as famílias que estão conosco há 3, 4, 5 anos, ela vai percebendo o quanto a gente vai melhorando ou não a infraestrutura. E, atualmente, com a grande concorrência, com o número de escolas que a gente tem, muito similares uma perto da outra, fica ainda mais fácil para as famílias fazerem essas comparações aqui de infraestrutura. O que a gente tem que tomar esse cuidado aqui quando a gente pensa em não perder alunos pela infraestrutura é pensar o que de fato é importante. O que é importante ter na infraestrutura da escola que vai fazer com que a família fique conosco, que a família nos escolha. Sem dúvida, a infraestrutura aqui que faz com que a família fique é aquela que deixa o ambiente mais acolhedor para o aluno, é aquela que deixa o ambiente mais seguro para o aluno, é aquela que permite que tenha mais espaços de aprendizado, mais espaços pedagógicos. Então, ao invés de a gente se preocupar às vezes com a infraestrutura da beleza do prédio, né, ou então aqui que também deve acontecer e que a gente também deve conservar, mas a gente deveria pensar aqui que infraestrutura possibilita
que o aluno fique mais seguro, mais confortável na escola e com mais possibilidades de aprendizagem. Esse motivo de perda certamente diminuiria quando a gente olha para isso. Por fim, é falta de diferenciais. E aqui é mais do que a gente colocar diferenciais na nossa escola, porque eu sei que todas as escolas fazem muito isso. Nos últimos anos, inclusive, a busca por trazer diferenciais para a escola é muito grande. O que acontece é que às vezes os pais não percebem esses diferenciais. Então aqui, essa perda de alunos, ela está vinculada muitas vezes com as famílias não perceberem que diferenciais que são esses. As escolas, numa grande maioria, escola, tem uma certa dificuldade de comunicar os nossos diferenciais. Mais do que isso, tem uma dificuldade de ter foco nos nossos diferenciais, né? Porque qualidade de ensino, ensinar bem, isso já é obrigação da escola. Isso a gente deveria fazer sempre. Então, qualidade de ensino apenas não deveria ser o grande diferencial. Também abrir um leque de diferenciais parece que não funciona porque a gente não consegue se firmar naquilo que deveria ser o grande diferencial da sua escola. Então a gente, aqui, quando os pais quando os pais trocam de escola, eles vão olhar para isso e comparar uma escola com a outra. É isso que geralmente os pais fazem, né? E aqui comparar vários aspectos, financeiros, de qualidade de ensino, mas não tenho dúvida que quando o pai consegue elencar os diferenciais com clareza, a opção pela nossa escola fica muito maior, né? Muito bem, esses são aqui alguns dos motivos. Como eu estou falando que não é um evento e sim um processo, tem sinais. Tem sinais. A gente pode não enxergar, a gente pode não estar atento a esses sinais, mas as famílias dão sinais. Além das famílias darem sinais, os alunos dão sinais também, porque muitas vezes não é lá apenas a família que decidiu a troca da escola, a mudança de escola, mas sim isso vem e parte muitas vezes, cada vez mais inclusive, dos próprios alunos. E como é que a gente pode olhar para esses sinais aqui, como é que a gente pode ficar atento e que sinais que são esses? E os mais explícitos, e são muito explícitos, a gente às vezes que não enxerga, vou compartilhar aqui com vocês algum deles. Um deles, e o primeiro, claro, é o comportamento. A mudança de comportamento dos alunos, a mudança de comportamento das famílias aqui, faz com que a gente perceba que pode ter uma insatisfação ali. E aqui a gente deveria olhar para os sinais pequenos, inclusive como o comportamento dos alunos na sala de aula. Então, quando os alunos estão desinteressados, e claro, a gente sabe aqui, né? Então a gente tem um tipo de comportamento dos nossos alunos normais aqui, inclusive de acordo com a faixa etária, de acordo com o assunto que a gente está trabalhando, a gente vai ter sempre gente que está desinteressada. O que a gente está olhando aqui é aquele aluno que era super engajado, aquela família que era super engajada, aquele aluno que gostava muito da escola, passa a se desinteressar por todas as atividades da escola, por todas as tarefas da escola. Isso é um comportamento e por esse é mais fácil da gente identificar quando é comportamento, porque fica muito claro ali o que ele está fazendo, enfim. Ainda que não fale explicitamente que, por exemplo, quer trocar de escola ou mudar de escola. O rendimento escolar também é um sinal. O rendimento escolar vai te dizendo que o aluno que tinha um bom rendimento, que era um bom aluno, enfim, começou a ter péssimo rendimento, começou a cair o rendimento, começou a se desinteressar. Porque vamos pensar que aqui é processo, né? Então o comportamento dele faz com que ele se desinteresse pela escola, pelas aulas, pelos professores que antes ele gostava, pela atividade que ele gostava muito, e isso faz com que o rendimento, claro, também vá caindo. Além disso, quando os alunos estão com baixo rendimento, acontece muito, e vocês certamente já passaram por isso, de os pais e as famílias pensarem em tirar o aluno, levar para outro lugar, onde talvez a exigência pedagógica seja menor, ou às vezes que ele possa e consiga passar de ano, por exemplo, né, que na sua escola talvez isso já não fosse mais possível. Então, esse sinal aqui de rendimento escolar levanta aqui uma preocupação de como é que eu consigo fazer essa recuperação desse rendimento escolar, se é alguma situação aqui cognitiva, do conhecimento, de desenvolvimento, ou se é uma possibilidade aqui de desinteresse completo que vai incentivar a família, por exemplo, que busque outra escola, inclusive para que o aluno talvez melhore o rendimento lá em outra escola.
Frequência, frequência é um grande sinal, e aí nem precisa ser uma frequência aqui, uma falta reiterada, várias semanas, enfim, até porque quando isso acontece, parece que é um grande sinal e que a gente tem que, inclusive, ir atrás disso. Mas podem ser faltas aqui, ausências esporádicas, mas em momentos importantes. Em momentos aqui de passeio, em momentos de evento, em momentos de apresentação de trabalho, em momentos que seria bacana estar na escola e a família, o aluno, enfim, fazem a opção por se ausentar daquele momento. Então, a frequência, e frequência, claro, especialmente quando a gente fala de evasão escolar, ela tem um grande peso, porque quando os alunos começam a faltar nas aulas, a se ausentarem, a grande possibilidade dele deixar, por exemplo, dele abandonar a escola. No nosso caso aqui, é mais difícil abandonar a escola, mas sim, sem dúvida, a ausência na escola faz com que ele vá ter interesse em outro lugar, em outro espaço, e que essa escola talvez não tenha mais interesse, que ele não esteja mais interessado aqui. Aí, ainda que a gente já faça aqui, né, todos os parênteses que a gente tem sobre os alunos se interessarem pela escola, pelo estudo e tudo mais. Mas geralmente os alunos gostam, os estudantes gostam da escola. Talvez eles não gostem de estudar, né? Talvez eles não gostem de ficar dentro da sala de aula, mas o aluno gosta da escola. Então, quando há muita ausência aqui desses alunos, é um grande sinal que a gente deveria enxergar. Muito bem, interação social. Os alunos precisam, e aqui é um grande compromisso das nossas escolas, a gente precisa incluir os alunos. Todos os alunos, eu estou falando aqui de todos os tipos de aluno, de todos os alunos. Parte dessa inclusão é a interação social. Parte de incluir alunos é fazer com que eles interajam entre eles, interajam com os professores, interajam com o restante da escola. Quando isso não acontece, então quando o aluno não consegue interagir, quando ele fica isolado, e aí, gente, a gente olha em todos os lugares aqui, né? No recreio, nas atividades, nas brincadeiras, na sala de aula especialmente, quando ele começa a não interagir, isso faz com que esse espaço da escola não fique bom, evidentemente, que ele não queira mais ficar nesse espaço. E isso é bem importante, especialmente quando a gente recebe aluno novo, né? A gente recebe aluno às vezes no meio do ano, ou a gente recebe no começo do ano mesmo, e ele não era dessa escola, e ele veio para a sua escola. É um cuidado muito grande aqui quando esse aluno não consegue interagir. Sem dúvida, esse é um ponto que vai fazer as famílias pensarem em outra escola. Vai pensar aqui em trocar de escola, ir para outro lugar, porque nesse espaço talvez ele não consiga interagir, e mais do que isso, às vezes ele interagia, ele tinha amigos, ele interagia, e por alguma situação, às vezes a gente mudou de turma, às vezes a gente fez, ele foi para outro turno, enfim, isso faz com que a interação social dele diminua, e é um grande sinal aqui que pode acontecer uma perda desses alunos. Desinteresse, então como eu já falei aqui, amplamente, mas tem um desinteresse por assuntos da escola, e aqui a família se desinteressando. Então, a escola é um lugar de muitas atividades, é um lugar que tem possibilidade de a gente convidar a família, de a família estar presente. Quando há um desinteresse da família, quando ela nunca está, quando ela nunca participa, quando ela nunca vem, tem aqui um lugar que é um sinal que a gente pode ficar alerta, né? Que essa família, por exemplo, não entende a escola como parte dela. E vou fazer aqui, claro, uma exceção aqui, gente, que a gente sabe que as famílias cada vez menos conseguem estar na escola, cada vez menos conseguem participar da escola. Mas mesmo assim, a gente sabe quando é falta de possibilidade e quando é desinteresse mesmo, a gente conhece. O que a gente precisa só ficar atento a esses sinais. Além disso, quando aí é mais explícito, as famílias começam a fazer comentários sobre outras escolas. Começam a fazer comparação. Mas aqui ela já está mais explícita, né? Talvez ela tenha vindo já falar para você que foi ver outra escola, que na outra escola tem isso, que na outra escola eles fizeram aquilo, que viu que a escola fez. E às vezes não é nem tom de reclamação. Às vezes é tom de comparação. Ou às vezes, porque eu fui na festa da minha sobrinha na escola e tinha isso e tinha aquilo. Então, assim, as famílias começam a se interessar por outras coisas que tem em outras escolas. Isso é um grande sinal. E por fim, a comunicação. Quando a comunicação está truncada entre família e escola, é um grande sinal aqui que a gente pode ter
uma perda de aluno, e essa comunicação, ou essa falha de comunicação, essa falta de comunicação, se dá por muitos motivos. Às vezes pontuais, porque aconteceu alguma coisa e a gente não resolveu, ou a gente resolveu de uma forma equivocada, ou a gente deixou, né, essa situação ficar muito grande para depois resolver. Aí a comunicação começou a ficar ruim aqui, né? E essa comunicação faz com que seja um grande sinal aqui. Se eu não consigo estabelecer comunicação com as minhas famílias, é um grande sinal que eu posso, claro, perder esses meus alunos. Eu sei, eu concordo com vocês todos aqui que esse tema da comunicação é super delicado, né? Porque a gente tem que ter aqui um cuidado para qual que é o nível de comunicação que eu mantenho com as minhas famílias. O excesso de comunicação deixa também a gente exposto o tempo todo para as nossas famílias. E isso acaba, às vezes, sendo um motivo aqui de a gente perder os alunos. Por fim, aqui como a gente está falando de novo de processo, situações aqui pontuais vão acontecer como as que eu coloquei aqui. O que é que a gente precisa olhar para os sinais? Quando eles são reiterados e quando no mesmo aluno acontece vários desses, por exemplo, né? Não interage, tem ausência, a falta de comunicação com a família, eu já estou vendo que é muita coisa num mesmo aluno e que eu posso perder essa família, ok? Muito bem. A escola, então, deveria ser aqui uma rede de apoio e de confiança para as famílias. O que a gente sabe é que confiança vai se construindo diariamente, no dia a dia. Não tem jeito. A primeira atitude de quando os pais vêm colocar os filhos na nossa escola é uma ação e uma atitude de confiança, ainda que não conheça, ainda que não tenha relação com a escola, ainda que não tenha sido construída. Mas é uma confiança que veio da reputação da escola, que veio de alguém que contou da escola. Então a gente estabelece essa confiança num outro lugar, né? Então a gente confia ali antes mesmo de saber. Depois que a gente já está há algum tempo com os nossos alunos, essa confiança ela é construída no dia a dia. E ela é construída aqui especialmente no pedagógico, com os pais, na sala de aula. Ela é construída porque é muito tempo com os nossos alunos. A gente tem muito tempo, inclusive, e muita chance para errar, né? A gente tem muita chance aqui. E a confiança serve exatamente para isso. Para que naqueles momentos em que a gente se equivocou, naqueles momentos que a gente fez uma escolha errada, eu possa lançar a mão lá da confiança que essas famílias têm em mim, para que elas saibam que foi uma situação pontual, que foi tentando acertar que eu fiz isso. Então a confiança é para além da permanência desses alunos, mas é também naquele momento que eu preciso que ela confie ainda mais em mim, que eu tenho que ter esse lastro aqui de confiança nas famílias. Muito bem. Como é que talvez a gente possa fazer isso? Como é que eu posso ser uma rede de apoio e construir confiança com as minhas famílias? Ser transparente aqui nas decisões e nos processos é fundamental. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que não é um lugar aqui fácil. Eu sei que não é um lugar que a gente consegue, nas nossas decisões, compartilhar tudo. Nas nossas decisões, contar os detalhes, por que a gente tomou aquela decisão ou a outra. Mas o que a gente deveria ter como premissa é até em que medida eu consigo comunicar aqui as minhas decisões, explicar os processos, explicar por que a gente está fazendo isso e não está fazendo aquilo, por que eu escolhi arrumar essa parte da escola e não arrumei aquela outra, por que é que eu troquei esse professor, por que é que eu... Então, do dia a dia, das coisas do dia a dia, o quanto eu conseguir comunicar, ser transparente sobre isso, melhor. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm algum exemplo de que deixaram de falar, acharam que era melhor não falar nada, acharam que era melhor que deixar para depois, talvez, e a situação tomou uma proporção ainda maior e que se talvez a gente tivesse explicado ali, tivesse sido mais transparente, essa situação não teria chegado, às vezes, nos lugares que chegam, que é perder o aluno, por exemplo, por uma situação que a gente acabou deixando para depois, tá? Antecipar-se aos problemas. Então, se antecipar aqui aos problemas, isso serve para todas as áreas da vida, mas a gente aqui na escola, olhando como gestor da escola, olhando como mantenedor, coordenador, é nossa função diária se antecipar aos problemas. Se antecipar aos problemas que vão acontecer no dia, se antecipar aqueles problemas da sala de aula, mas se antecipar aos problemas maiores, que situações que eu posso ter aqui. Nesse período de matrículas, por exemplo, que eu posso ter problemas
que podem comprometer a fidelização dos meus alunos. Que situações que eu tenho, ou quando eu vou juntar uma turma. Então eu fiz lá, os meus alunos, eles estão com poucos alunos, isso acontece sempre, não tenho dúvida que todo mundo já passou por esse dilema de abrir lá 2 turmas e a gente ter poucas matrículas, enfim, que não faz sentido financeiramente eles estarem separados. E aí a gente vai lá e junta essas turmas. Quase que 100% das vezes aqui os pais ficam bravos, as famílias não entendem, não gostam e tudo mais. Esse é o tipo da coisa que eu preciso ser transparente, por que eu estou fazendo esse processo, por que eu estou fazendo isso. E segundo, eu tenho que me antecipar esse problema. Eu já sei que isso pode acontecer, então eu já sei que a família não gosta disso. A gente já sabe, a gente conhece a família. A escola é muito parecida todos os anos, os processos acontecem de forma muito similar ao longo dos anos. Portanto, eu já sei que isso pode acontecer, eu já vou fazer o quê? Eu já vou me organizar com situações de contorno para essas situações que eu estou me antecipando. Muito bem, preciso também investir aqui em formação da equipe dessa comunicação eficaz, porque não adianta só eu aqui da gestão fazer essa comunicação, ser transparente, me antecipar aos problemas, mas eu tenho aqui uma grande equipe comigo, ou uma equipe média, ou uma equipe pequena, mas são essa equipe aqui que interagem diretamente com as famílias. Se ela não estiver preparada para ter essa mesma cadência aqui de transparência, de comunicação, nada vai adiantar. Porque aí sabe o que acontece? Aquilo que a gente detesta, que é: quero falar com o diretor, quero falar com o mantenedor. Não, você não resolve para mim, eu preciso falar com o coordenador. Porque a impressão, evidentemente, é que se eu não tenho boas pessoas formadas, eu sempre vou estar precisando resolver aquilo que podia ter resolvido lá na primeira entrada que o pai fez dentro da escola, já podia ter sido resolvido lá com o professor, e a gente vai levando em outros lugares, mas talvez seja por falta de capacitação e formação de quem recebe essas famílias na escola. E aqui, por fim, a gente precisa promover reuniões aqui estratégicas com as nossas famílias. Eu sei que o tema aqui é árduo, né? De falar de reunião de pais, convidar os pais para vir para a escola e famílias virem para a escola, mas que geralmente a gente acaba fazendo se eu insisto para uma família vir para a escola, parece que é sempre para dar notícia ruim. É sempre falar que o aluno está precisando de auxílio, que o aluno fez alguma coisa na escola. Então parece que eu estou sempre chamando a família para alguma coisa ruim quando eu estou falando de decisões estratégicas, tá? Então quando eu estou falando sobre isso, vamos pensar em momentos que a gente possa trazer as famílias aqui para decisões estratégicas onde a gente consiga dar a possibilidade de escolha. Então, se eu vou trocar uma coisa pela outra, se eu tenho essa possibilidade, ou se eu estou indeciso, inclusive, de como é que eu sigo aqui, qual que é o melhor caminho, às vezes, para uma situação muito pontual, é importante a gente trazer os pais aqui e fazer essas reuniões. Mais do que isso, pode ser que não apareça ninguém, pode ser que apareça 5, pode ser que apareçam 2 e pode ser que sejam cheios. O importante também nessas situações é ter o espaço. É abrir o espaço, é estar disponível para isso. Independente se o outro lado vai corresponder, independente nessas situações estratégicas, né? Diferente, claro, quando eu estou falando de alunos, porque aí quando eu chamo os alunos, quando eu preciso de reuniões sobre os alunos, específico daquele aluno, eu preciso que a família, claro, se comprometer e aceite o meu convite. Muito bem, como a comunicação é muito importante, quando a gente está falando em construir confiança e construir rede de apoio, eu estou dizendo aqui que com comunicação tem um peso muito grande, que ela precisa ser transparente e precisa ser ativa. Ela precisa aqui partir da gente o tempo todo essa comunicação. Eu faço isso de que forma? Estabeleço canais claros para que essa comunicação aconteça, e isso é tão importante e às vezes é tão difícil que a gente esquece aqui quais são os canais que a família tem para falar com a gente. A família sabe exatamente quando ela precisa falar com a gente, que canal que ela vai. Se ela vai usar a rede social nossa, se ela vai num canal de WhatsApp, se a gente tiver, se ela liga na escola, se ela... Às vezes o canal não está claro de como é que eu faço essa comunicação, né? E o contrário também, quando a gente está aqui proativamente comunicando as nossas famílias, escolham bons canais para fazer isso. Mais importante, inclusive, escolham sempre os mesmos canais para determinadas comunicações, porque aí os pais já sabem que se está vindo por aquele canal, ele entende que é uma comunicação do seu filho, por exemplo, pedagógica.
Se ele recebe por outro canal, ele entende que é uma outra comunicação institucional, que é uma comunicação de festa, que é uma comunicação de eventos, enfim. Então, essa comunicação aqui é tão essencial e às vezes a gente se atrapalha aqui porque a gente coloca muito canal, a gente mistura os canais aqui a ponto de a família nem olhar mais, porque aí ela nem entende. E às vezes lá no meio daquela comunicação estava falando que o rendimento do filho estava ruim, que você precisava dele, da família na escola. Mas se perdeu lá no meio da festa, no meio de outras coisas dessa comunicação. Além disso, a gente precisa se comunicar com regularidade. Não só, como eu disse, em situações críticas. De novo, não dá para só chamar, não dá só para mandar um recado na hora que a situação está crítica, por exemplo, com o filho. A gente precisa se comunicar com regularidade. E aqui também é outro desafio, porque a gente sabe que tem um limite aqui, a gente sabe que toda vez que a gente amplia muito essa comunicação, a gente estressa esse canal de comunicação com as famílias. Mas a ausência de comunicação, a ausência de notícia não é a mesma coisa que notícia boa. Então, se não está vindo aqui comunicação da família para vocês, pode ser que tenha alguma coisa esquisita ali naquela família e, de novo, a gente volta lá nos motivos da perda. E o contrário é verdadeiro. As famílias também acreditam que se a escola não está falando com ela, é porque está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. E às vezes a gente precisa, de fato, ampliar e ter regularidade aqui nas nossas comunicações. E por fim, a gente precisa, parece óbvio aqui, mas a gente precisa manter sempre um tom empático, claro e profissional nas nossas comunicações. Que também é difícil, porque às vezes quando a gente está resolvendo situações muito específicas, muito do aluno, muito próximas, a gente vai às vezes para um lugar pessoal, a gente vai para um lugar aqui muito íntimo às vezes e a comunicação acaba perdendo a efetividade que ela deveria. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Essa comunicação muito distante, muito formal, parecendo que a gente está falando ali com um robô, também não funciona com família. Todo mundo sabe disso aqui, todo mundo lida com a família, sabe que o tom que a gente precisa usar é super importante. Fora isso aqui da obviedade que eu estou falando sobre o tom, o que é importante? Que a gente precisa contar para todo mundo da nossa escola qual é o tom que a gente deve usar na escola. Aqui não dá para cada um usar o seu tom aqui, mais pessoal ou menos pessoal. As pessoas, claro, têm características diferentes, elas vão falar e se comunicar de formas diferentes. Mas quando a gente está respondendo pela escola, quando eu estou falando aqui pelo CNPJ dessa escola, eu tenho que ter esse tom, essa forma, eu falo desse jeito. Isso vai desde como eu chamo o pai e a mãe. Se eu chamo de querido, se eu chamo de paizinho, se eu chamo de mãezinha, se eu chamo... Isso... E aqui independe se é certo ou errado, mas o fato é que a gente deveria ter uma orientação clara dentro da nossa escola de como é que a gente se refere aos nossos pais, como é que eu vou aqui, respondendo a um pai, fazendo um comunicado, como é que eu vou fazer referência a esses pais aqui. A gente já, vocês que estão na escola sabem, sofreu e sofre o tempo todo aqui com comunicação truncada, com comunicação que não funcionou muito bem, né? Mas pensando em ser uma rede de apoio e de confiança, a comunicação deveria ser aqui o nosso aliado e não estar contra a gente. Muito bem, família aqui presente, escola fortalecida, faz com que a gente consiga envolver os responsáveis cada vez mais no dia a dia escolar. Então, quando a gente tem aqui essa família presente, a gente consegue envolver mais essas famílias no nosso dia a dia da escola. E isso acontece e tem uma característica super importante dentro da escola, que a escola tem muitas possibilidades de chamar a família, né? Tem muitas possibilidades aqui de envolver as famílias. Em projetos, em eventos, fica muito mais fácil a gente envolver a família. Toda vez que a gente coloca aqui, que a gente chama a família para vir para a escola, participar de projetos, de eventos, a gente consegue fazer com que ela perceba que já faz parte dessa escola. E não que eu estou convidando ela para vir fazer parte, mas ela já faz parte da escola. Então, nós chamarmos aqui a família para vir para a escola, sem dúvida é um momento que a gente vê a escola florescendo. É quando a gente vê que a gente está semeando lá com a família e quando ela vem de fato participar, a gente percebe que a escola floresce sem dúvida nesse momento.
como é que a gente pode fazer isso aqui de maneira prática, né? Onde é que eu escolho aqui, o que que eu escolho, onde a família pode participar mais ou pode participar menos, ou, mais que isso, onde que tem mais efetividade? Nós aqui que temos uma rede de escolas muito grande, espalhada pelo país todo, a gente consegue perceber, e por isso que eu coloquei esse rol aqui, inclusive olhando para a nossa experiência toda aqui que a gente tem com as nossas escolas, olhando diariamente, as nossas equipes estão dentro das escolas, a gente consegue perceber o que faz mais sentido, o que atrai mais as famílias do que outras ações. Por exemplo, criar aqui projetos que conectam emoção e propósito, isso aproxima muito a família. Isso faz sentido para a família. A escola é um ambiente aqui que deveria deixar explícito o tempo todo o seu propósito e é um lugar afetivo, é um lugar emocional. É só vocês lembrarem aqui as lembranças que a gente tem de infância afetivas, geralmente elas têm relação com a escola. As não tão boas também têm relação com a escola. Ou seja, ela está na memória, a gente tem memória afetiva da escola. Toda vez que a gente consegue fazer projetos, programas, ações, eventos, que eu consigo conectar isso, propósito e as emoções, as famílias participam mais, elas se envolvem mais, elas vão mais, ela vem mais sentido. Isso desde uma coisa pequena, por exemplo, como levar o mascote para casa para fazer a leitura com a família, que é uma coisa super simples, mas que faz e tem efeito justamente porque tem conexão do propósito de leitura, de conhecimento, de desenvolver aqui a valorização pela leitura, mais a emoção e a afetividade, porque eu estou relacionado com o mascote da escola, porque eu tenho que cuidar e tudo mais. Então, isso desde pequeno, das situações menores aqui da sala de aula, até as maiores, até quando eu vou fazer aqui uma campanha de matrícula, até quando eu tenho aqui um dinheiro para investir em mídia, por exemplo. A gente vai olhar para esse investimento todo, sem dúvida, colocando propósito e emoção nele, porque as escolas, as famílias vão engajar muito mais com as suas escolas. Além disso, de forma prática, a gente pode fazer oficinas, por exemplo, criativas com as famílias, em família, e não somente aqui, em momentos específicos do Dia da Família ou momentos específicos de festa da família. O que gera melhor e maior engajamento das famílias é a gente fazer isso em outros momentos, em momentos que eu vou convidar a família para vir entender um pouquinho como é que é a metodologia de ensino que a gente faz aqui com o nosso material, e eu vou fazer com que eles participem de uma atividade, de uma oficina, eu trago a família mais para próximo e não só naqueles momentos pontuais, que esses a gente é muito criativo, nesses a gente faz muitas coisas diferentes. A nossa sugestão é que isso aconteça em outros momentos que não esses tão específicos. Além disso, a gente precisa tornar a participação aqui contínua, claro, não eventual, e sim com aquele cuidado imenso de saber o tanto que a família está participando dentro da escola, o quanto ela consegue participar e o quanto ela deveria estar naquele lugar. Então, quando a gente fala aqui de tornar contínua e não eventual, esporádica, e não é por acaso que é eventual, porque a gente sempre vai pensar que ela vai vir em eventos, em situações muito pontuais, eu perco a família no meio do caminho se ela for só desse jeito. Eu também perco se ela estiver todo dia dentro da escola, né? Então, se eu tiver família que está o tempo todo dentro da escola, eu também vou perdê-la. De novo, porque a gente aqui não consegue o tempo todo dar atenção para as famílias do jeito que elas mereciam, porque a escola gira e acontece apesar da família estar ali, né? Então as coisas vão acontecer, ou seja, a presença o tempo todo da família também faz com que eu possa perdê-la sem dúvida. O que a gente precisa aqui é esse equilíbrio para que seja contínuo, e quando a gente está falando aqui de não eventual, não preciso de eventos específicos, que já são os conhecidos pela escola, para que a família possa interagir. Eu posso fazer isso com mais regularidade, de forma mais contínua. Além disso, aquelas situações que a gente já faz muito, mas apresentação e exposição, incentivo a família a participar aqui das decisões para esses momentos, inclusive, palestras, workshops, atividades esportivas aqui de bem-estar. Então isso aqui entra tudo num pacote, que é o que a gente faz muito já na escola. O que é importante para a retenção dos alunos, né? Quando é que isso vira algo importante na retenção? Quando as famílias vêm, participam desses momentos e sentem que
fez parte mesmo, sente que ali era o lugar dela, sente-se confortável ali, sente que ali ela está vendo um ponto do que o filho passa todos os dias. É isso que a gente deveria pensar quando a gente chama a família para a escola, por exemplo, nessas situações aqui que eu exemplifiquei. É um momento que a gente tem para mostrar que ele está passando por aquela oficina, por aquele workshop, palestra ou atividade aqui física, enfim, gostosa, que ele está se sentindo bem, mas que aquilo é apenas um exemplo do que o filho passa todos os dias dentro da escola. É só isso que a gente... Então, ao invés de a gente, às vezes, ficar pensando assim, como é que eu agrado o pai, a família, como é que ele fica melhor e bem quando eu trago ele para dentro da escola, a gente deveria pensar ao contrário. Como é que eu consigo mostrar o que o filho dele faz todos os dias aqui, como é que eu cuido dos filhos deles aqui, como é que eu amplifico para mostrar para o pai em um momento, em uma tarde, em 2 horas que ele passe comigo. Quando ele tiver essa certeza de que aquilo só é um pedacinho do que o filho tem todos os dias, a gente certamente vai ter a retenção dessa família, não vai perdê-lo aqui pelos motivos que eu falei inicialmente. Muito bem, por fim, aqui no nosso último bloco, eu vou falar sobre retenção na prática. Como é que a gente consegue fazer aqui ações contínuas para que a gente possa reter os nossos alunos? Estão relacionadas com os motivos das perdas, né? Então aqui eu relacionei a grande maioria com os motivos que eu falei de maior perda, por exemplo, a qualidade de ensino. Então, quanto à qualidade de ensino, os 2 pontos aqui que eu coloquei super importantes, que é a falta de inovação e metodologias inadequadas. Quando eu estou falando de falta de inovação, não tem relação apenas, tem sim, mas não apenas com implementações tecnológicas, por exemplo, enfim, mas falta de inovações quando a escola está sempre a mesma. Quando a escola não, em momento nenhum, apresenta nenhuma novidade. Quando não tem nada para contar de novo. Então, quando eu penso em inovação, é isso. Quando eu tenho coisas para contar de novo na minha escola, eu consigo contar novidades. E quando eu tenho metodologias inadequadas aqui. Então, se eu tenho metodologias que eu estou percebendo, que eu percebo que os alunos não engajam, que não é algo, por exemplo, direcionado aqui para os adolescentes, que eu tenho que ter uma metodologia específica para os adolescentes. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, ele vira, como a gente já conversou inicialmente, um motivo aqui de perda desses alunos. Como é que eu consigo melhorar isso? Com capacitação contínua do meu corpo docente, eu preciso promover aqui formações regulares. Isso a gente sabe, gente, mas por vezes a gente pensa que as formações do corpo docente são unicamente pelas questões didáticas, metodológicas e pedagógicas. Evidente que são, especialmente por isso. Mas pensando que quando a gente faz isso, a gente está, de forma direta, fazendo a retenção dos nossos alunos. De forma direta e de forma explícita. Porque quanto melhores professores eu tenho, mais capacitados eu tenho, mais, sem dúvida, os pais vão confiar na qualidade de ensino dessa escola. Isso vale, inclusive, para quando a gente fica lá, meio indeciso, se vai participar de uma formação, se vai dispensar aula naquele dia, porque a gente vai ter que enviar os nossos professores numa formação, ou porque eu vou fazer uma formação dentro da escola. Quando vocês estiverem nessa indecisão, gente, façam a escolha por dispensar aula sim naquele dia, explicar para as famílias que o professor está em formação. Eu sei, dá uma mão de obra, dá uma dor de cabeça, a família não gosta, porque daí não tem com quem deixar, porque não se programou e não sei o quê. Se a gente fizer isso com planejamento, com antecedência, ela vai entender que os professores estão ali sendo capacitados e formados para melhorar a qualidade de ensino, que é um item de retenção dos nossos alunos. Além disso, quando a gente está pensando aqui na qualidade de ensino, vale muito a gente fazer e implementar projetos interdisciplinares. Quando eu conecto as áreas, quando eu consigo fazer a conexão entre as áreas, a percepção lá da família também é muito maior da qualidade de ensino. Claro, a gente não deve fazer isso, evidentemente, apenas para ter a percepção da família. É porque a gente acredita realmente que projetos interdisciplinares, eles valorizam, eles promovem o maior aprendizado dos nossos alunos. Mas isso fica evidente para as famílias, fica evidente quando os alunos contam e chegam contando em casa, por exemplo, que fizeram aqui aulas mais interdisciplinares, que a gente envolveu mais professores de áreas diferentes. Os alunos gostam muito disso e eu não tenho dúvida que compartilham isso em casa. E por fim,
a gente precisa, claro, incorporar as tecnologias educacionais. Então, quando a gente está falando da falta de inovação ou de metodologia inadequada, também tem um pontinho aqui que é o de a gente não pode ficar aqui alheio às coisas que vão acontecendo. A gente não pode ficar alheio, inclusive, às tecnologias que a própria família tem em casa. Então, as famílias elas não conseguem, inclusive, compreender como que ela em casa tem alguns acessos, algumas tecnologias, permite que os filhos tenham algumas tecnologias, e na escola, às vezes, a gente vai para o outro lado aqui, com nenhum acesso, com nenhuma tecnologia, com nenhuma inovação. Dentro do equilíbrio daquilo que é pedagógico, a gente deveria e conseguiria reter mais os alunos aqui, fazendo, por exemplo, a implementação, a incorporação aqui de tecnologias que valorizem a formação dos nossos alunos. Muito bem. O ponto lá de problema de relacionamento, conflito, falta de apoio emocional, adaptação muitas vezes dos alunos, né, como eu falei inicialmente, é um problema. Como é que eu contorno isso? Como é que eu deveria ou poderia contornar? O primeiro, talvez, seja que implementar mesmo um programa de acolhimento socioemocional. E aqui estou falando das famílias mesmo, né? Porque a gente faz isso muito, e eu não tenho dúvida que muitas escolas já têm aqui na sua grade o trabalho socioemocional. Se não tem na sua grade, faz isso aqui diariamente com os professores. Mas tem um passinho a mais, que é como é que eu acolho a família. Como é que eu acolho aqui a família, por exemplo, que o aluno tem dificuldade de se adaptar. Como é que eu acolho essa família que, por exemplo, o aluno tem dificuldade de se relacionar com outros alunos? Como é que eu consigo fazer isso? Muitas vezes, o próprio programa aqui socioemocional que a gente faz com os alunos deveria permitir que eu conseguisse também trabalhar com as famílias nesses aspectos aqui, onde eu melhoro o relacionamento com ela. Além disso, formar os nossos professores, de novo, né? Então, quando a gente fala em formação de professores, eu não estou falando apenas de formar aqui os professores na área do conhecimento dele, né? Ou aprofundar em metodologias aqui pedagógicas, mas também em formar esses professores aqui em inteligência emocional, por exemplo, ou gestão de conflitos, porque o professor tem o tempo todo aqui que cuidar de si mesmo e ainda cuidar da turma toda, além de cuidar dos colegas, da interação que tem com os colegas, da interação com a gestão. Então aqui está equilibrando muita coisa o tempo todo os professores. Quanto mais a gente investe como escola, como gestão, nesse professor equilibrado, melhor, sem dúvida, vai ser a relação que ele vai ter com as famílias, né? Além disso, de novo, estabelecer canais abertos aqui com as famílias. E esses canais abertos para falar sobre esse ponto aqui, de relacionamento, de dificuldade, de conflitos, enfim. O que a gente acaba fazendo nos momentos, por exemplo, de conflito, de dificuldade, é fechando o canal da comunicação. A gente acaba fechando esse canal. A gente, ao invés de abri-lo, a gente vai para um lugar, muitas vezes aqui, até porque a gente pensa que se alimentar essa situação vai ser pior, porque a gente acha que que toda vez, e a gente entende também, né, tem família que tem conflito quase toda semana, então a gente tem que estabelecer um canal aqui que seja eficaz, eficiente. Então é um canal que não é o mesmo do pedagógico, que não é o mesmo da festa, enfim, mas é um canal que a família se sinta apoiada aqui, por exemplo, nessas questões de relacionamento. Além disso, oferecer aqui mentorias e tutorias para os pares é muito importante. Então, eu deveria, por exemplo, para os alunos que têm dificuldade de adaptação, alunos que acabaram de chegar, alunos que mudaram aqui de turno, de turma, os pares são as melhores pessoas para ajudá-los, ou seja, os próprios alunos. Então, quando eu consigo formar esses alunos aqui, que eles vão ser o aluno que vai receber o aluno novo, que eles vão ser o aluno que vai acompanhar o aluno pela escola toda. E é super importante esse ponto que, se a gente pensar nos alunos novos, às vezes os alunos chegam na escola e eles não sabem sequer onde é o banheiro, a cantina, a quadra, porque a gente entende que os alunos vão entrar na escola e vão para a sala de aula e ali é o único espaço que eles vão interagir. Mas pensem que tem a escola toda e que às vezes isso faz com que os alunos inclusive se isolem e fiquem mal adaptados, às vezes apenas porque não está localizado no próprio espaço. Então a gente ter outros alunos que sejam empáticos fazendo esse acolhimento é super importante. Quando eu estou falando de infraestrutura aqui defasada, que é a carência de recursos ou espaços inadequados,
que é um dos motivos de perda, como é que eu consigo melhorar esses espaços aqui? Inclusive, porque aqui passa por um lugar financeiro, aqui passa por ter planejamento financeiro. Mas tem também outros, antes talvez do planejamento financeiro, que é fazer um diagnóstico aqui da estrutura atual. Eu tenho que entender como é que está a minha estrutura atual, eu tenho que entender, eu preciso saber onde é que estão meus pontos aqui de dificuldade na minha infraestrutura. Se a gente não sabe ainda, a gente deveria saber quais são eles. Claro que tem uns sempre que nos surpreendem, mas eu deveria saber onde é que eu quero melhorar na escola. A gente sempre quer melhorar sempre em tudo, mas onde é que eu preciso? Eu sei que eu preciso de uma quadra coberta, por exemplo. Eu sei que eu preciso renovar aqui os computadores da minha escola. Então eu tenho ciência de onde é que é aqui o meu ponto e como é que eu vou depois pensar sobre mexer nele. Mas se a gente não tem nem consciência de onde estão os nossos pontos aqui defasados, fica muito mais difícil. Então fazer esse diagnóstico é importante. Criar ambientes de aprendizagem flexíveis. Toda vez que a gente está falando aqui dessa questão de infraestrutura, pensem que a infraestrutura melhor, mais adequada para reter aqui as famílias é aquela que os alunos tenham segurança. Então pensem que a estrutura precisa ter segurança. Se na parte de segurança é onde você está defasado, talvez deveria ser o primeiro lugar do teu investimento aqui, do teu investimento inclusive de energia. Além disso, o outro espaço aqui de cuidado e que as famílias têm muito olhar para isso é esses espaços de aprendizagem. Que espaços o meu filho tem de aprendizagem? Ou seja, é só a sala de aula? Ele vai passar todo o tempo que ele estiver somente dentro da sala de aula? Ou ele tem outros espaços? Ou ele consegue ter também, desenvolver aqui aprendizagem em outros lugares, construir aqui conhecimento em outros espaços? Esses espaços deveriam, na escola, a gente deveria ser flexível. Toda vez que a gente vai fazer uma alteração, que a gente cria uma sala, enfim, por vezes a gente acaba deixando aquele espaço unicamente para aquilo. Porque a gente mudou parede, a gente derrubou parede, a gente pintou inteiro, a gente construiu ali no meio, enfim, que impossibilitou que eu tenha outras coisas ali, outras situações, que na hora parece super bacana que eu criei uma super sala ali, mas pense que eu estou inviabilizando aquele espaço para outros lugares, para outras atividades. Então, quanto mais espaços de aprendizagem flexível eu tenho, mais eu consigo ter situações inovadoras, mais eu consigo mostrar aqui situações diferentes para as minhas famílias. E por fim, claro, eu preciso investir aqui gradualmente em recursos tecnológicos de novo, pensando em infraestrutura, e aqui a gente precisa escolher as batalhas financeiras, inclusive, mas sempre a gente deve, claro, para reter os nossos alunos, pensar que algum tipo de investimento na infraestrutura, e não vamos pensar que a pintura que eu faço todo ano é um grande investimento na infraestrutura, né? Porque essa é quase que obrigação, o cuidado, a limpeza, manter o jardim, gente, isso é o que a gente tem que fazer aqui já de largada. Só para a gente ter uma escola a gente já deveria fazer isso. Aqui é muito mais pensando como é que eu consigo fazer poucos investimentos ou gradativos investimentos, que a família também perceba isso ao longo dos anos. Falta de direcionais estratégicos aqui e posicionamento claro. Preciso saber o que eu tenho aqui, né? Eu preciso saber o que é que eu ofereço para os meus alunos. Revisar a proposta pedagógica é super importante. E aí, não tô nem pensando aqui em revisar para mudar, mas eu estou pensando em revisar para ver se ela continua atualizada com aquilo que eu continuo fazendo na escola. Além disso, eu preciso comunicar aqui às pessoas que estão na minha escola que proposta pedagógica é essa. Ela precisa estar explícito para todo mundo, porque para além apenas do professor na sala de aula que implementa diariamente, mas também para as pessoas que trabalham na escola, as pessoas que vão atender, por exemplo, na campanha de matrícula, elas precisam saber qual que é a proposta pedagógica da minha escola. E para isso, como a gente não está falando apenas com pessoas da educação muitas vezes, pessoas aqui que têm embasamento pedagógico, o melhor que a nossa proposta pedagógica seja é clara, coerente, que ela consiga comunicar o que eu faço dentro da escola por meio dessa proposta pedagógica. Identificar que pontos fortes a minha escola tem. Eu preciso ter um rol aqui de pontos fortes muito claro.
Eu sei muitas vezes que o diretor, que o dono da escola, que o mantenedor tem aqui a lista do que ele sabe no que a escola é boa. Ótimo, já é um ponto aqui, se todos eles tiverem a sua lista aqui, nem que seja mental, do que é o ponto forte da escola. Mas aí eu preciso evoluir nisso, né? Preciso contar para todo mundo que pontos fortes são esses. Eu preciso fazer com que as pessoas de dentro da minha escola percebam esses pontos fortes. Eu preciso, quando alguém perguntar para esse professor que trabalha na sua escola, por exemplo, o que tem de diferente lá naquela escola? Qual que é o ponto forte da escola? Esse rol deveria estar muito claro na cabeça dos professores. Esse rol deveria estar muito claro na cabeça da pessoa da secretaria, de todo mundo que trabalha na nossa escola. Eles devem ser claros aqui e por isso que o tempo todo a gente tem que ficar listando aqui. No que é que eu sou bom? No que é que eu sou forte aqui? Tem aquilo que eu quero ser, né? Então, assim, tem aquilo que eu quero ser bom, que eu vou ser um dia, mas no que hoje eu sou bom, no que hoje eu sou forte? E, de novo, ser forte apenas em ter boa educação, boa qualidade, boa construção de conhecimento, deveria ser o lugar onde todas as escolas estão, né? Deveria ser o lugar onde todo mundo que trabalha com educação já saia desse espaço aqui. Então, às vezes, a gente comunicar apenas isso, parece que é óbvio que a escola deveria ter qualidade aqui na educação. Aí, claro, a gente aqui, para comunicar, a gente precisa desenvolver um plano de marketing aqui, comunicando esses diferenciais. A gente tem que fazer isso, e aqui em medidas diferentes. Às vezes eu tenho uma pessoa que cuida disso lá na escola, e aí eu preciso olhar e falar olha, vamos contar aqui os nossos diferenciais. Às vezes eu tenho uma agência externa, às vezes eu tenho uma grande área dentro da minha escola. Independente do tamanho que a gente faça isso dentro da escola, o importante e mais importante é conseguir comunicar quais são esses diferenciais aqui. E engajar, claro, toda a equipe, como eu já falei. O que não dá é para não saber quais são aqui os diferenciais, eles não serem claros, e mais do que isso, ter um rol de diferenciais aqui onde eu faço um pouquinho de cada coisa. Não dá, porque um pouquinho de cada coisa a gente já faz também na escola. A gente deveria mapear aqui 3, 4 pontos que a gente é muito bom, que a gente é muito forte e que na hora que eu vou aqui olhar para uma escola e para outra, eu consigo identificar esses pontos fortes aqui que são diferentes, por exemplo, de uma outra escola. Por fim, a gente pode usar as avaliações aqui como um guia contínuo de melhoria. E aqui eu estou falando de vários tipos de avaliação, né? A escola tem vários tipos de avaliação, mas estou pensando especialmente na avaliação institucional, naquela que eu pergunto para as pessoas o que elas acham da minha instituição. A escola aqui tem avaliação pedagógica, né, acadêmica, que vai lá olhar para desempenho do aluno, e de novo, esse é um ponto importante, que eu posso olhar para ele para ver se eu vou reter ou não o aluno. Tem a avaliação de clima escolar, que eu vou entender internamente como é que as pessoas da minha escola estão olhando para a minha escola, como é que o aluno gosta de estar aqui na tua escola? Ele gosta? Ou ele só está porque o pai, né, obriga ou só porque ele é obrigado a estudar? Mas ele gosta de estar aqui? Fazer pesquisa de clima com as pessoas de dentro da escola é super importante. É perguntar para os alunos aqui se eles se sentem bem, qual que é o espaço que ele mais gosta da escola, qual a parte do ano que ele mais gosta, que professor que ele gosta, aquelas perguntas que a gente gostaria de saber muitas vezes, mas com frequência, porque quando eu estou falando de clima, pensem que ele muda, né? O clima não é o mesmo durante o ano todo. Ele pode estar bom no começo do ano, depois ele pode ficar ruim, ele pode melhorar, Então, o clima precisa ser frequente, eu preciso conseguir fazer essas pesquisas com frequência, porque isso varia muito da época do ano que eu estou. E aí, claro, eu vou olhar para o ano todo e vou pensar se eu tive mais bons climas dentro da minha escola ou não. Tem a avaliação, claro, de infraestrutura e dos recursos. Como eu já falei aqui, ele é um ponto importante, então eu deveria tentar saber sobre eles. E eu sei, aqui, às vezes, a armadilha que a gente cai nesse lugar, né? Porque quando eu pergunto de uma coisa específica, dá a impressão que talvez, se a pessoa colocar alguma coisa ruim sobre ela, eu vou mudar imediatamente. Quando a gente coloca aqui, estabelece esse tipo de avaliação institucional como um canal de confiança, como um canal de melhoria contínua, eu também tenho que deixar claro que a gente não está pensando que essas melhorias vão ser imediatas,
E mais que isso, não está, inclusive, entendendo que o que é bom para uma família é bom para todas as outras famílias. Ou que nem cabe na metodologia ou na estrutura da minha própria escola. Que eu nem vou pensar, olha, quando eu pergunto de infraestrutura, por exemplo, vai aparecer lá o pai que vai falar que queria piscina na escola, por exemplo. Nem faz parte do nosso trabalho, você nem pensa em colocar isso, porque nem é da sua, né, nem está na tua proposta pedagógica. Ou seja, a gente só precisa devolver a resposta dizendo que esse não é a escolha da escola, que não é dessa forma que a gente trabalha e que ao invés disso a gente tem isso. Né? E aí tem a avaliação aqui de satisfação, que é aquela avaliação, inclusive, que eu vou falar sobre a satisfação do trabalho pedagógico, a satisfação com os professores, a satisfação da escola como um todo e a satisfação pontual sobre as atividades que eu faço também. Então, essa pesquisa aqui de satisfação ajuda, inclusive, quando eu faço atividades na minha escola, quando eu faço evento, quando eu faço uma festa, enfim, eu preciso saber também se eu acertei, se foi boa escolha. Porque quando a gente faz uma pesquisa muito genérica, eu não consigo saber exatamente, especialmente quando tem algum ponto ruim. Eu não sei exatamente onde é que está o problema. Às vezes parece que a família está insatisfeita com a escola toda e às vezes só foi uma coisa pontual lá do estacionamento no dia da festa. Mas como eu fiz uma coisa muito genérica, eu não sei aqui o grau de insatisfação e eu acho que eu vou perder esse aluno de alguma forma. Com os resultados dessas avaliações, a gente precisa entender aqui quais são nossas áreas de excelência, porque às vezes a gente pensa que fazer pesquisa institucional é apenas para achar coisa ruim, é só para saber o que as pessoas vão reclamar e não serve para isso de forma nenhuma. Serve muito e principalmente para entender aquilo que eu tenho excelência. Se eu estou com dificuldade de ver o meu rol de pontos fortes, talvez na pesquisa aqui de satisfação ele fique claro. Eu consiga levantar aqui quais são as minhas áreas de excelência. Claro, evidentemente, olho para os pontos críticos, eu vou conseguir ter esses dados dos pontos críticos e eu vou compreender a causa aqui por trás, tanto dos pontos fortes quanto dos pontos difíceis, para entender como é que eu consigo melhorar ou trocar ou continuar fazendo aquilo que eu já estou fazendo, tá? Além disso, claro, depois de uma pesquisa eu preciso ter um planejamento de ações aqui de melhorias. E esses são imediatas, são a longo prazo, são a médio prazo. O fato é que eu preciso fazer alguma coisa. Então, se não adianta e nada vale aqui a dedicação de a gente fazer avaliações institucionais se eu não vou fazer nada com aquilo, evidentemente. Então, eu vou fazer aqui a revisão do aprimoramento curricular, por exemplo, se as queixas que aparecem lá para mim são de qualidade de ensino, são sobre o trabalho dos professores, por exemplo. Então, eu vou ter que olhar um pouquinho aqui no meu currículo, nos meus projetos, naquilo que eu ofereço, se eu consigo melhorar a aprendizagem aqui de alguma forma. De novo, capacitar aqui os professores, melhorar a comunicação e investir aqui em infraestrutura ao longo do tempo, né? Além disso, depois que eu faço essa avaliação aqui institucional, eu preciso ter indicadores para ver se eu melhorei ou não, né? Então, se eu vou me dedicar a corrigir alguma coisa aqui que apareceu nessa avaliação, eu preciso ter parâmetros para saber como é que eu estava antes e se eu melhorei ou não. Então, eu preciso ter indicadores, preciso ter avaliações intermediárias nesse tempo aqui, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma mudança grande lá no final só, e aí eu vou esperar talvez para fazer uma avaliação lá depois que eu faço essa grande mudança, e eu preciso aqui de avaliações no meio para ver como é que está, de novo, o clima enquanto isso vai acontecendo. E, evidentemente, preciso contar aqui, dar os feedbacks para quem respondeu essas perguntas, se eu vou conseguir fazer essas mudanças, agradecer pelos pontos aqui de excelência, enfim, eu preciso retornar alguma coisa para quem participou dessas avaliações. Transparência aqui eu preciso ter com esses resultados, né? Quando a gente faz aqui pesquisas de satisfação, muitas vezes a gente pega os resultados e fecha eles. Pega esses resultados aqui e fica apenas com o diretor da escola, o gestor, enfim, fica com poucas pessoas. O que é que a gente deveria fazer aqui para ser efetivo? Dividir esses resultados com transparência de forma resumida, aquilo que é importante divulgar e para as pessoas certas. Então, eu deveria que espalhar dentro da escola, pelas áreas que eu tenho, o que é importante cada área saber daquela pesquisa que eu recebi.
tanto as questões críticas quanto os elogios aqui, os pontos de excelência. Então, ser explícito aqui com esses resultados é importante. Organizar encontros para apresentar esses resultados, tanto internamente quanto para as famílias. Então, eu trago aqui os resultados e mostro, olha, daquilo que eu perguntei para vocês, daquilo que vocês trouxeram, uma parte respondeu isso, outra parte respondeu aquilo, a gente pode atuar aqui, a gente não pode atuar ali. Então, eu vou devolver, inclusive, para aumentar o engajamento nessas próprias pesquisas. E celebrar e reforçar, claro, as conquistas que a gente tem quando a gente faz essas avaliações e trazem aqui bons pontos para a gente. A gente deveria valorizar e reconhecer que, por vezes, a gente acha que não está fazendo mais que a obrigação, né? Então, quando a gente recebe bons elogios, a gente deveria comemorar com quem construiu esses resultados. Aqui, esse ponto de avaliação é muito importante para a retenção dos alunos. É muito importante. Não tem como saber se esses alunos vão permanecer conosco ou não vão se eu não mapear. Não tem jeito. Aqui, é processo, lembra? É processo. Eu preciso pensar aqui como é que eu faço um processo de retenção. Adianta eu fazer uma única pesquisa agora, quando eu vou fazer minha campanha de matrículas, por exemplo, para perguntar se vai ficar ou não vai ficar na escola? Não adianta. Porque às vezes os pais, inclusive, você pode ter 100% aqui de adesão que vai ficar na escola e, de fato, na matrícula isso não se comprovar. Então não adianta aqui a gente fazer uma questão apenas pensando que ela tem a ver com a retenção de alunos. Não. Toda pesquisa que eu faço dentro da escola deve ser um guia contínuo para a retenção dos nossos alunos. Por fim, quero finalizar aqui dizendo que quando a família se sente parte da história da escola, que ela escolheu num primeiro momento, que ela ficou em alguns momentos na escola e que ela vai estar ali, toda vez que a família se sente parte dessa história, ela quer continuar escrevendo os capítulos dessa história junto com a escola. E ela não quer de forma nenhuma virar a página e ir embora. Então, quando ela faz parte, ela gosta. E aí, de novo, vamos pensar aqui afetivamente na escola aqui. As pessoas voltam para suas escolas, voltam levar os seus filhos, enfim, quando elas sentiram que fizeram parte dessa história. E como é que a gente constrói essa história? Como é que eu consigo ajudar aqui, pegar na mão da família e escrever junto a história? Quando eu entendo que essa confiança se constrói no dia a dia da escola, que quando eu construo com ela linha por linha de escrita, não adianta que não vai ser lá só num evento específico que eu vou construir e conseguir escrever uma página inteira aqui do capítulo da vida da família nessa escola, mas é no dia a dia escrevendo linha por linha aqui junto com a escola, é tendo um ambiente acolhedor e seguro para os alunos, mas também para essas famílias, né, para essas famílias que precisam cada vez mais aqui da escola e, claro, os resultados aqui fazem diferença. Então, lá no fim, eu preciso ter bons resultados para que eu tenha a retenção dos meus alunos. Todo mundo quer ficar na escola, todo mundo gosta daquele ambiente, eu adoro, mas vou sair porque não tem resultado, porque eu não estou vendo o meu aluno evoluir, porque eu não estou vendo o meu filho aqui. E quando eu estou dizendo aqui resultado, claro que eu estou falando sim de resultados de aprovações, resultados acadêmicos dos alunos, mas eu também estou olhando aqui esses resultados como brilho no olho dos alunos na hora que eles querem ir para a escola, engajamento nas atividades, afetividade e vínculo com os professores. Isso também é resultado. Quando eu vejo isso, eu também percebo que tem um grande resultado aqui do nosso trabalho. E isso faz com que a família opte a ficar na nossa escola e não virar a página e escrever o capítulo novo em outro lugar. Então é isso que eu desejo aqui, nós da Arco desejamos para as nossas escolas, que elas tenham um bom ciclo de matrículas, lembrando sempre que esse ciclo de matrículas, ele não é o momento único que a gente faz matrículas, né? As matrículas aqui talvez a gente vá culminar nesse momento aqui da assinatura do contrato com o pai, da renovação aqui dessa matrícula. Então, porque a gente precisa de um período do ano para fazer isso em específico, até para a gente poder se organizar. Mas, sem dúvida, matrículas, retenção desses alunos e, infelizmente, perda deles, acontece ao longo do ano. Ao longo do ano isso vai acontecendo. Há um momento específico que é na virada do ano letivo que a gente vai saber se isso vai se efetivar ou não.
mas certamente é um processo aqui gradual e contínuo manter os alunos ou, infelizmente, perdê-los. Agradeço muito, espero que eu possa ter colaborado com cada um de vocês e até a próxima com outras orientações e outras formações aqui sobre as nossas escolas. Obrigada! E com essa aula incrível, a gente encerra o nosso ciclo de matrículas Formação Arco que Impulsiona. Foram 5 dias de formação preparados com muito carinho para vocês, nossas escolas parceiras. Muito obrigado por terem participado com a gente. E se você perdeu algum dia, não tem problema. Todos os encontros estão disponíveis aqui no YouTube. Aproveita para assistir novamente e compartilhar com toda a sua equipe escolar. Ah, e se você ainda não respondeu a nossa pesquisa de satisfação, ainda dá tempo. Sua opinião é essencial para a gente continuar evoluindo. Mesmo com o fim dessa formação, a nossa jornada juntos continua. Fique de olho nos lançamentos especiais, nas novas campanhas e nos materiais exclusivos que preparamos para apoiar a sua escola na construção de uma campanha de matrículas de sucesso. Contem com a gente, vamos juntos impulsionar o crescimento da sua escola.